Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a leitura do livro da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, Levítico 13, lei acerca da lepra. Diz o Senhor a Moisés e Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção, uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão e a um dos seus filhos, que seja sacerdote. Esse examinará a parte afetada da pele, que naquela parte o pelo tivesse se tornado branco, e o lugar parecer muito profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examinar, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele sobre ela, e pelo não tiver ser tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. E se verificar que a parte afetada não se alterou, nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a parte afetada diminuir e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então ele lavará suas roupas e estará puro. Mas se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a erupção espalhou-se pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará, e se houver inchaço branco na pele, o qual tornou branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro. Não o porá em isolamento, porque já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível o sacerdote verificar, este a examinará, e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele o declarará pura. Depois que tudo ficou branco, ela está pura. Mas quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura. Trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará, e se a parte afetada se tornou branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sará, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ela se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local, e se parecer mais profundo do que a pele, e o pelo ali estiver se tornar branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas se quando o sacerdote examinar não houver nenhum pelo branco, e o lugar onde estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. Mas se a mancha não tivesse separado, nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Quando o tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha, e se pelo sobre o altar ela estiver se tornando branco e ela aparecer mais profundo do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco, e esta não estiver mais profunda do que a pele, e estiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia o sacerdote o examinará, e se a mancha tivesse espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. Se todavia a mancha não tivesse alterado, nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço de queimadura, e o sacerdote o declarará puro. Era apenas cicatriz da queimadura.
Quando o homem ou mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida, e se ela parecer mais profundo que a pele, e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa, é sarna, isto é, lepra de cabeça ou de queixo. Mas se quando o sacerdote examinar o sinal de sarna e este não parecer mais profundo que a pele, e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada. Se a sarna não tiver se espalhado, e não houver pelo amarelado nela, e não parecer mais profundo que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna. Se não tiver se espalhado mais e não aparecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará suas roupas e estará pura. Mas se a sarna se espalhar pela pele, depois que a pessoa foi declarada pura, o sacerdote a examinará, e a sarna tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado. A pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a sarna estará curada. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando o homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas, sem brilho, é uma eczema que se lastrou, essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos de frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Se tiver uma ferida avermelhada na parte da calva na frente ou detrás da cabeça, é lepra que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará, e se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como a lepra de pele, o homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declarar impuro devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupa rasgada, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado fora do acampamento. A lei acerca do mofo. Quando parecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho, ou em qualquer peça de tecido, desculpe, ou entrelaçada de linha ou de lã, ou em algum pedaço objeto de ouro, se a mancha na roupa ou no pedaço de couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo, que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará a mancha, e se ela tivesse espalhado pela roupa ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo. O objeto está impuro. Ele queimará a roupa ou a peça tecida ou entrelaçada, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo, o objeto será queimado. Mas se quando o sacerdote examinar, a mancha não tivesse espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará. Se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto será impuro. Queime-o com fogo, que é o mofo corrosivo, tem afetado um lado, que é o outro do objeto. Se quando o sacerdote examinar a mancha tiver diminuído, depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. Mas se a mancha ainda aparecer na roupa, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo
que se alastre, e tudo que tiver o mofo será queimado com fogo. Mas se depois de lavada a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo, e então estará puro. Essa é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Que Deus assim abençoe a leitura da sua palavra no dia de hoje.